dia, Eliane. Bom dia. Eliane, esse ato aqui é o que aconteceu lá no prédio, relacionado com o Matheus. O que a senhora chegou a conversar com os vizinhos lá, quando a senhora chegou para trabalhar? Conversar sobre o quê? Algum vizinho relatou sobre barulho? Ah, sim, uma moradora tinha me mandado um zap perguntando se eu estava sabendo que se teve briga no condomínio. Aí eu falei que não, que eu não sabia de nada. Aí ela falou que ouviu barulhos, tipo alguém brigando, dando soco, umas coisas assim, briga, sabe? Aí eu falei que não estava sabendo de nada, não. Se eu soubesse alguma coisa, eu comentaria com ela. E a briga, ela chegou a relatar se a briga tinha barulho de discussão também? Não, ela falou que era barulho, tipo quebrando alguma coisa, batendo em alguma coisa assim que ela falou. E a senhora chegou a ver o Matheus nesse dia que ela relatou sobre a briga, barulho de briga? Não lembro, já tem tempo. Se eu vi ele no dia seguinte, não lembro. E a senhora chegou a ver se algum momento se ele estava machucado, se ele... Olha, o dia exato, pra te falar, eu não lembro que dia que foi esse, mas eu já cheguei a ver ele, né? Acabou o sachê? Relaxa, ele chega em minutos. Um dia que eu fui bater na porta dele pra falar que tinha uma água suja no corredor. Aí ele saiu machucado, até ajudei ele com curativo. Agora o dia exato, não sei te falar, não lembro. Mas como é que foi esse machucado, a senhora lembra? Foi na mão, agora não lembro se foi no dedo, na mão, não lembro. Só sei que foi machucado, foi na mão, não sei se foi na mão ou no dedo dele, não lembro. Que eu ajudei ele a fazer o curativo. Que eu bati na porta dele e falei que tinha uma água lá, que já era a segunda vez, né? Que tinha uma água, eu sequei. Aí na segunda vez eu bati lá e eu falei, ô Matheus, seca aí porque tem uma água suja de novo. Aí ele me atendeu pela porta fechada e falou, não, pode deixar que eu vou limpar. Aí foi a hora que ele desceu, que estava machucado, estava tremendo muito. Aí eu perguntei o que tinha acontecido e ele falou que só tinha machucado. Aí eu fui ajudar ele com o curativo, fazer o curativo no ombro dele. E o Matheus costumava levar pessoas para o apartamento? Fazer o quê? Levar pessoas, tinha amizades, amigos? A gente de dia quase não via ele. Eu de dia quase não via ele, muito difícil. Às vezes quando ele ia buscar comida, né, que eu via ele, mas muito rápido. Ele saía e voltava, mas a gente quase... Eu trabalho lá, eu quase não via ele, não. De dia não. Agora à noite eu não tô lá. E alguém à noite, de madrugada, o pessoal que chegava de madrugada, chegou a relatar assim, para as senhoras que viram chegando com alguém, que tipo de pessoa que ele levava? Se era homem, mulher? Essa moça lá, né, que chega de madrugada, vai pra balada, e elas falavam que encontrava com ele de madrugada, com o pessoal de rua e travesti, né, com um monte de coisa, como se ele tivesse dado um monte de coisa pra eles, que muitas vezes elas achavam que até ele estava mudando, porque eles saíam com um monte de coisa, né, aí ela falou assim, eu achei que ele estava mudando. Era assim que elas me falavam. E ele costumava conversar com outros moradores ou os moradores o evitavam? O pessoal evitava ele. Por que o pessoal evitava ele? Porque o pessoal já sabia do que tinha acontecido com a mãe dele, né? Então aí o pessoal, assim, quem conhecia o caso, evitava, né? Mas ele não era muito de... A gente quase não vê ele de dia, então era muito difícil alguém ver. Tem gente que nem conhece ele, nem sabe quem que é ele. São poucas pessoas lá, entende? E o que a senhora já conversou com ele, como é que ele era? Prestativo. Ele era sério. Não dava muito, não era de muita conversa, não. Porque, igual eu falei, eu quase não via ele também. Muito difícil a gente ver. Às vezes ele estava em casa, eu até achava que ele não estava. E quando ele foi fazer esse curativo, ele estava conversando, ele contava as coisas ou estava calado? Não, eu estava calada. Eu só perguntei o que aconteceu. Ele falou que tinha machucado. Eu não lembro se ele falou que bateu na janela. Eu acho uma coisa assim, que ele falou que bateu na janela. Eu não lembro direito, né? Mas eu acho que era alguma coisa assim. Mas ele não ficou calado o tempo todo. Eu fazendo curativo nele, ele ficou calado. Não falou nada, não. Você tem razão. Então, só isso. Obrigada. MP? Só esclarecimento, a senhora disse aí que ele dava as coisas para as pessoas de rua.
Não, o pessoal que chega de madrugada, né, da balada, falou que ele saía com o pessoal morador de rua com coisas, como se ele tivesse dado coisas para eles. Entendeu? Era isso. E qual tipo de... Alguém frequentava a casa dele, só se recorda? De dia, não via ninguém lá, De não. noite? De noite eu não tô lá, eu não sei. Né? O pessoal que falava que ele encontrava com ele de madrugada com esses pessoal. De rua e travesti, né? Andava com travesti, pessoal de... Isso, de noite, só via ele de noite. De madrugada, tipo assim, 2 horas da manhã, era de madrugada mesmo. Então aí, eles não contavam isso, porque à noite eu não tô lá e eu não vejo. Aham. Ah, muito obrigado. Né? Algum jurado tem pergunta a fazer? Não? Pode encerrar. Muito obrigada. A senhora está... a senhora Cecília Alves de Paula? Sim, É isso, dona Cecília? sim. Dona Cecília, a senhora é parente do Matheus? Sou avó dele. A avó dele? Dona Cecília, a lei processual permite que parente se recuse a depor. Então, a senhora não é obrigada a prestar depoimento por envolver o neto da senhora. A senhora gostaria de falar ou a senhora gostaria de se recusar a depor? Depois seria que falar aqui. Falar aqui. A senhora foi enrolada pela defesa, mas a lei permite, em razão do parentesco, né, que a senhora não queira falar, não queira dar o depoimento. O depoimento que eu tenho que falar dele é que ele era um menino normal. Tá, então a senhora gostaria de falar, né? Tá, então eu vou ouvi-la apenas na qualidade de informante, tá bom? Juro, hein? O Matheus, ele responde aqui, né, pela morte da vítima, Maciel José Soares, o fato de ter ocorrido em 1 de fevereiro de 2023, na rua Congonhas, número 892, apartamento 405, bairro Santo Antônio, aqui na capital. Sim. Eu já vou dar a palavra aos advogados do Matheus para fazer as perguntas à senhora, depois ao promotor de justiça e, por fim, aos jurados. Doutora, a senhora tem a palavra. Obrigada. Bom dia, dona Cecília. Bom dia. Vai lá, gente. Vai lá. Quer fazer compras com mais confiança? Na Shopee você pode. Veja avaliações de outros compradores e saiba exatamente o que esperar do seu pedido. Confira fotos, vídeos e comentários de quem já experimentou o produto. E tire suas dúvidas sobre as informações dos itens que você tem interesse. Dessa forma, você vai poder comprar com muito mais tranquilidade. Veja as avaliações dos produtos para acertar nas suas compras. Olha na Shopee. Cecília, no dia, poucos dias antes do Matheus ser preso, a senhora consegue se recordar se chegou a ter contato com ele, conversou com ele te ligou? Normalmente. Às vezes eu dormia lá com ele. Mas o que a senhora lembra poucos dias antes? Nada, tudo normal. Ele me ligava assim, você vem aqui, que não me chamava de vó, não. Agora que ele falou que agora ele tá diferente, que agora ele está me chamando de vó. Quando eu estou visitando ele lá de uns tempos para cá. E ele me ligava, falava assim, você vem aqui, ou eu me encontro aí vou aí para a rua Fernando Estoril, fazer compra de produtos de limpeza, de comida que ele fazia em casa. E a senhora se recorda se ele chegou a te pedir para fazer compra de produtos de limpeza? Sim, Né? Antes dele ser preso, sim, ele chegou a te pedir? sim. E o que ele pediu para comprar? Aí eu não lembro, eram as coisas normais. Água sanitária. Às vezes ele me pedia, então ele falava, então me dá o dinheiro, eu vou lá, compro. Mas nesse dia ele... Não. Ele me esperou na porta, que às vezes ele fazia isso na porta do prédio. Eu já nem entrei no apartamento. E ele estava com um corte no braço. Eu perguntei o que era aquilo. Ele falou assim, é que quebrou um vidro lá
do banheiro e eu cortei o braço. Normal. Aí, esse dia que a senhora viu, ele tinha machucado no dia. Não, parecia que era um dia antes que parecia. Um dia antes. Então a senhora foi com ele comprar material de limpeza, foi no dia seguinte, que ele estava machucado já. Que ele pediu para a senhora. E como é que o Matheus era quando criança? Bom, assim, antes de ele andar e tudo, ele só vivia, porque a minha filha sempre estudou, e quem criou eu. Ele agarrava no meu pescoço e ficava quietinho. Gostava de olhar para lado nenhum. E tinha medo do pai. Pequenininho ele já tinha medo do pai. Isso eu achava tudo normal. E ele morava com o pai e com a mãe. Morou 16 anos com a gente aí na Fernando Storinho, dentro de casa. E todo mundo junto. E o pai e a mãe também. Sim. E como é que o pai era com ele? Ele era muito estranho. E jogar, aí com 10, com 7 anos, eles passavam a noite toda jogando uns jogos muito violentos. Às vezes eu acordava, vinha na sala, e eles jogando aqueles jogos, mas eu não entendia nada daquilo, eu achava normal, filho, pai. Né? Só ficava, você tem que ir para a escola de manhã. Ele estudava no Padre Machado. E quando que o Matheus começou a relatar se estava sofrendo algum tipo de abuso? Ele nunca relatou. A senhora nunca relatou? Não, ele só fala para mim que todo mundo sabia, mas ninguém sabia. E o que sabia o quê? Que o pai abusava dele. Ele chegou a falar algum detalhe do que era ou só falava isso? Não, ele só fala, até hoje ele não acredita que a gente não sabia. E ele, quando é que ele começou a fazer tratamento, que começou que vocês começaram a levar, ver que tinha alguma coisa que era necessário e levar para fazer tratamento? Psicólogo, ele ia já desde pequeno quase, né? Depois desses tratamentos veio, acho que com 13 anos que ele começou a fazer o tratamento. E como é que era esse tratamento? De medicação, como é que eram os detalhes desse tratamento? Eu não sei. Eu não sei como é que era. Ele ficou no socioeducativo, foi pelo que aconteceu lá com a mãe dele, né? A sua filha. Ele ficou apreendido, 2 anos, Sim. né? E a sua filha. Sim. Como é que era o comportamento, como é que foi a vida dele nesse período lá no socioeducativo? Ele tinha tratamento? Tinha. Lá, I paid for a swanky hotel room with cashback I earned from Atlas Earth. When I booked the hotel, I did it through the app. And I also got rewarded in game for that. The app multiplies the ways I get rewarded in the real world on the day. For things like shopping, eating, going to a concert or sporting event. I'm creating a digital real estate ecosystem that's layered on top of the real world. And gets me something in return for stuff I do in the real world as well. I'm at a level of like a rewards guru. The way I utilize the app for multiplying my rewards is why they let me walk around the hotel without a shirt. Download now. eles tratavam, ele fez curso de padaria, de coisas lá, comportava muito bem. E achei assim que ele saiu muito cedo, por acho que bom comportamento, não sei, não entendi também. E a senhora, como é que ele é quando ele está tratado? Ele está sendo medicação? E a senhora tem medo de ficar com ele quando ele está tratado? Não, Com medicação? nunca tive. Nunca passou isso, não. E como ele achava que todo mundo sabia que ele era abusado, ele falava às vezes para mim assim, você é a pessoa que eu menos tenho ódio. Mas eu não entendia aquilo. Falava, Matheus, para com isso.
E ele não deixava eu carregar peso quando eu ia no mercado fazer compra. Era sempre legal comigo. E a senhora está indo visitá-lo. Sim, A senhora compreende que as coisas que ele fez é em razão do problema que ele tem, do transtorno, que ele precisa ser medicado. sim. Agora, como é que ele está? O que ele tem falado? A última vez que eu fui visitar, ele me contou a história que aconteceu lá com ele, que o rapaz pegou de surpresa, deu, né, machucou os dentes dele, e que ele estava com a caneta e se defendeu. E que ele me explicando com um papel lá, que a doutora Cristina deu para ele, né? Assim, aqui tem um monte de coisa esquisita. Eles falaram que eu serrei um osso vivo, mas o homem estava de um dia para o outro, ele estava frio e duro. Mas o que ele fala para a vida? Do que ele quer fazer na sua Depois que eu saí daqui, só fala que quer estudar para um lugar que lá onde ele está, que ele não gosta. E o tratamento? Ele fala? Ele fala que quando sair de lá, que ele quer sair comigo, mas fazer o check-up, fazer o check-up de tudo. E fazer tratamento e fazer medicina. Aí a senhora pretende levar ele para sua casa ou ele vai ficar no apartamento dele? Olha, não, é onde ele fala que vai ficar em qualquer lugar que eu quiser. Mas eu prefiro que o avô dele também está ruim, de cama, estou cuidando de tudo. É muita perda, né? E eu prefiro que ele fique num lugar sozinho. No apartamento dele. Você tem mais alguma? Não, então só isso. Obrigada. MP? Sem pergunta. Algum jurado tem pergunta? A senhora sabe, dona Cecília, qual que era a profissão do seu neto? Ele tinha alguma profissão? Não, só estudar. Só estudava. Eu criou dos três. Só estudar, estudar, estudar. E estudou o quê? Até Ninja, ele fez o restante ali. Tá, ele fez curso superior, não, né? Não. Mas ele não chegou a trabalhar, exercer... Não. Ok. Mais alguma? Pode encerrar. Dona Cecília, muito obrigada. Lindor, irresistivelmente cremoso. Feito pelos maîtres chocolatiers da Lindt. Para fazer o tempo parar. Lindor, derreta-se em seu momento. Na fase de interrogatório, seu Jefferson, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu vou lhe fazer, mas o direito seu é permanecer em silêncio, seja em relação às perguntas que... Boa tarde, senhor. Boa tarde, excelência. Senhor Alcides Júlio Ramos. Sim, excelência. Alcides, não é Leonardo, o senhor juiz que vai conduzir aí o julgamento e o interrogatório do senhor, tá certo? Por gentileza, o senhor está com quantos anos? 40 anos, senhor. 40 anos. O senhor é casado? Há 20 anos. No papel? Sim, excelência. O senhor tem filhos? Tenho um filho com autismo de 13 anos. 13 anos. O senhor está preso hoje? Antes de ser preso, o senhor trabalhava com o quê? Eu sou cozinheiro, senhor. Cozinheiro? O senhor está preso? Cozinheiro. Só para os jurados entenderem qual penitenciário? Na casa de custódia de Curitiba. Casa de custódia? Certo. O senhor era cozinheiro registrado? Trabalhava onde? Trabalhava registrado. É? Cozinha mexicana, foi de garçom, muitos anos. Certo. E o senhor está preso há quanto tempo? Há 2 anos, desde que me prenderam em preventiva, né? Desse fato aqui? Sim. Tem outras passagens? Sim, excelência. Tem outras condenações? Eu tenho condenação por assalto, condenação por porte ilegal de arma e tenho condenação por receptação. Receptação, certo. Vou fazer umas perguntas para o senhor que eu faço para todas as pessoas, não é porque é para o senhor, tá certo?
Não tem algum problema de saúde? Toma algum remédio? Não, excelência. Não, o senhor tem algum... Vou voltar pro Rio de Janeiro agora, no caso do tio Paulo, novo tio Paulo. Ô, meu tio, que história é essa? Tô chegando agora. Quem tá aqui desde o começo já tá sabendo. Irmãos são presos em flagrante por manter o corpo do pai há meses dentro de casa para seguir recebendo os benefícios de um senhor de 88 anos. Já viu uma história dessa, Altair? Bom, nunca vi. Nunca vi. 6 meses? 6 meses. Um pai, né? Um pai. É brincadeira. Um italiano. Um italiano de 88 anos. Gente, essa história vai parar o Brasil. A denúncia foi feita por vizinhos que falam que não encontram o seu Dário há vários meses. Gente, seu Dário sempre bacana, bonzinho, fica aqui na porta jogando conversa fora. Já faz um tempo que ele sumiu. Aí um vizinho falou, outro dia eu vi ele na janela. Ah, ele tá muito velhinho, tá muito recluso. Aí o pessoal falou, deixa a gente visitar o seu Dário não quer receber visita. Aqui nessa casa ninguém entra. É uma bela propriedade de 4 andares, Rio de Janeiro. Olha aí, ó, e nós estamos na porta da casa, imagens ao vivo para você. Seguinte, os filhos foram presos por ocultação de cadáver, mas a polícia apura se eles não provocaram a morte. É o momento da prisão, ó. Seu pai. A irmã sentada na escada e o irmão lá embaixo. A filha do seu Dário é uma senhora professora e o filho parece que não queria nada com a vida. Falou, pô, peraí, se meu pai morre e eu não revelo, não tem atestado de óbito, eu fico recebendo. E se eu abrir uma conta no nome dele? E se eu fizer um empréstimo? Isso aí é pra pegar o dinheiro do pai! Ó, a vizinha já meteu a boca. Errada ela não tá. A investigação aponta que esses irmãos, os dois, o Marcelo e a Tânia, eles mantinham o corpo do pai no interior da casa, chegaram a colocar ele sentadinho no sofá da parte dos fundos, no 4º andar, longe da entrada, para os vizinhos acharem que ele está tomando um ar ali, tomando um sol. Só que a polícia disse que a moça, a filha do seu Dário, ó o momento que eles entram, quer ver, ó, eles entram, isso, entrou. Aí, ó, o seu Dário tá ali, congela essa foto pra mim, isso. A gente não vai mostrar o seu Dário, porque ele tá numa condição que você não vai acreditar. O cadáver já estava em avançado estado de esqueletização, já era só um esqueleto, não é nem decomposição mais. Talvez por isso o cheiro tenha até diminuído. Nos primeiros dias, semanas, eles vedaram tudo e agora o odor diminuiu. E eles mantinham ele lá. Detalhe, a moça, a filha, dormia naquela cama. O corpo do pai aqui e ela dormindo lá. Que coisa terrível. Gente, a vítima foi identificada como Dário, 88 anos. Os filhos, Tânia e Marcelo, eles foram autuados em flagrante. A Polícia Civil apura as causas da morte, mas a principal hipótese é que os filhos mantiveram o corpo do pai ali para continuar recebendo benefícios financeiros que eram do idoso. A polícia investiga agora como o seu Dário morreu. A polícia já está em contato com bancos e checando também a aposentadoria dele. A possibilidade de empréstimos em nome do seu Dário não foi descartada. Eu já tenho a Tony do... Can you spell Candy Crush backwards? Oh, rock. Wait, crush. So it's shrug. Let's spell it though, like the letters. Spell it, the letters, sorry. Fun fact, Candy Crush is good for the brain. HSURCYDNAC. H. Yes! Now you're looking at my card. S. HSURCYDNAC. U. HSURCYDNAC. R. C. HSURCYDNAC. Amazing. YDNAC. I got this.
Salles. A Tuane tá entrando na casa vizinha. Ele vai conseguir mostrar a casa do seu Dário agora pra gente. Já entrou? Ó, Tuane, você já tá na casa do vizinho? Já tô sim, Gotino. A gente tá aqui bem na casa ao lado da família do seu Dário. A gente tá na casa aqui da dona Débora. E aqui, Gotino, a gente consegue ter uma visão assim, bem certinha da janela do quarto onde o cadáver dele foi mantido por meses e meses. O Edilson tá mostrando aí pra gente, olha, era naquela janela dali, aquela janela era do quarto que ele foi mantido morto, deitado em uma cama, onde também a filha dele, a Tânia, que foi presa em flagrante pela ocultação de cadáver, dormia também. A polícia, muito provavelmente, abriu todas aquelas janelas ali, Gotino, justamente para começar a sair um pouco o cheiro, porque embora que os vizinhos não sentiam, por todo um esquema que eles fizeram questão ali de fazer para tentar esconder a morte do pai para a vizinhança, os policiais nos garantiram que lá dentro tinha um cheiro muito forte. E se a gente reparar também um pouco embaixo, tem uma varandinha, gente, ali em cima, que seria dali a terceira parte, né? A terceira pavimentação dessa casa, que é uma casa bem grande aqui no bairro da Ilha do Governador, zona norte do Rio. E era nessa varandinha que o seu Dário também ficava muitas vezes, né? Era dali que os vizinhos viam muito ele. Gotino, eu vou conversar agora com a dona Débora, que é a dona dessa casa aqui, de onde nós estamos falando. E a dona Débora foi uma peça, assim, fundamental até para as investigações da polícia. Porque ela é vizinha há quase 30 anos do seu Dário, costumava ver ele, e aí, de repente, ela começou a reparar que ele não aparecia mais, que ele não era mais visto nessa varanda, que ele não estava sendo mais visto no portão, mexendo no carro, na janela. Ele gostava muito de mexer no carro porque por anos ele trabalhou como mecânico. Dona Débora, boa tarde para a senhora. A senhora foi quem começou a perceber que tinha alguma coisa estranha acontecendo nessa casa, né? Sim, porque ele sumia, não ficava mais na janela nem ali. O filho dele gritava muito porque ele é doente. E eu vi que essa gritaria, a voz do seu Dário, não apareceu mais. Então eu fiquei muito apavorada, comecei a procurar pessoas que pudessem investigar. Mas não consegui. Nem polícia, nem denúncia de maus tratos. E não consegui. E por aí foi passando. Já tem 1 ano e pouco. Aí agora que os policiais apareceram aqui com o mandato para invadir a casa dele e encontrar ele morto. A senhora me falou até que durante esse período que percebeu que ele não estava mais sendo visto pela senhora, pelos outros vizinhos aqui, e ele tinha antes muito hábito de ficar no portão, tomar o seu solzinho. A senhora chegou a procurar algum órgão público para denunciar informalmente, falar que ele não estava mais sendo visto? Então, foi o órgão que eu procurei, foi lá em Tubiacanga. É denúncias de maus tratos. Então eu relatei tudo. E ela falou que não podia tomar decisão nenhuma, que ela não tinha mandato para invadir a casa dele, que era para me ligar para a polícia. Eu liguei para a polícia veio no portão, mas ele não atende ninguém. Então a polícia foi embora sem mandato, então nada resolvido. Olha, Gotino, uma informação importante da gente trazer aqui também, que a dona Débora pontuou, é o seguinte: o seu Dário, ele também era cadastrado aqui no médico da família, né? Na medicina da família aqui do bairro. Então teve até também uma ocasião que os médicos vieram até aqui, uma equipe com enfermeiros e tudo mais, bateram no portão porque eles queriam saber como o seu Dário estava, se ele precisava de algum tipo de atendimento. Só que os filhos deixaram essa entrar, o que foi mais uma coisa que chamou a atenção. E todo esse procedimento foi fazendo Peraí, gente. os investigadores aqui da delegacia da Ilha do Governador começassem a Vai lá, vai pra lá. também para isso. Então eles conseguiram Anda pra lá. busca e apreensão e Vai, Alfredo.